Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Um feliz 2023 para todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, como Ele nos tem feito, né? Em João, capítulo 1, nos versículos 4 e 5, diz assim: aquele que é a palavra possui a vida. A vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Mesmo assentados, nós vamos estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te adoramos, ó Pai, porque somente Tu és digno desse nosso louvor, ó Pai. Graças te damos também, ó Pai, porque nós viemos aqui para receber a Tua palavra. Que realmente essa palavra venha fluir em nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos viver o que o Senhor deseja em nossas vidas. Te adoramos, ó Pai, porque a Tua palavra é vida. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é luz. O Senhor brilha na escuridão, como acabamos de ler na Tua palavra. Te adoramos, ó Pai, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que atua em nossas vidas, ó Pai. Te adoramos, ó Pai, por este culto que nós vamos prestar a Ti, ó Pai, para que o Senhor receba de todo o coração, ó Pai, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se Deus olhar para os nossos corações, olhar para dentro de nós, será que Ele encontra algo de bom? Será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus ensinou? Que essa música seja uma oração para que nós sejamos transformados, que nós possamos nos parecer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração
a morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Senhor, nós te agradecemos pela sua tão maravilhosa graça que tem nos alcançado, e pelas suas misericórdias que se renovaram nessa manhã. Que o Senhor continue abençoando e que essa adoração tenha subido como aroma suave aos seus narinas, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, continue abençoando essa liturgia através do pastor reverendo José Andrés. Que os nossos corações estejam abertos a receber a sua poderosa mensagem, que nos exortará a falar de primeiro amor, a prática das primeiras obras, das boas obras que o Senhor nos chamou a fazer, Pai. É isso que já te peço e te agradeço desde já, por sei que o Senhor já sabe e já considerar os desejos dos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Convido os irmãos a lerem comigo esse texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7, de forma alternada. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os pares. A palavra do Senhor diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja? Conheço as tuas obras, tanto no teu amor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Palavra do Senhor para edificar os nossos corações.
Nosso tema hoje tem a ver com esse tema que é o tema para o ano inteiro. Eu fiz essa proposta de a gente pensar a ideia de voltando ao primeiro amor. Essa é uma discussão muito importante para nós fazermos, porque, como eu acabei de falar, às vezes a gente como cristão, a gente vai perdendo um pouco a força na caminhada. A gente que está na vida cristã, a gente é desafiado por tantas coisas, tantas distrações, e essas distrações vão nos chamando a atenção, a gente para de olhar para o caminho e vai olhando para as coisas que estão ao redor, e assim a gente perde o foco e vai esfriando o nosso coração por conta disso. Uma das coisas que os sociólogos da religião têm examinado bastante é que o protestantismo também está caindo naquilo que antigamente só existia entre os católicos, que é chamado de cristão nominal. O cristão nominal é aquele que nasceu cristão, se batizou em alguma igreja, frequentou por algum tempo a igreja, mas as suas vidas não têm realmente um relacionamento profundo com Deus, não está a serviço da missão de Deus, as pessoas não têm compromisso nenhum com a igreja e tem o nome de cristão, por isso que é chamado de cristão nominal, tem um nome de cristão. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa bem interessante, ele disse que muitas pessoas entram para uma igreja, aí começam a aprender a linguagem de crente, começa a andar com a Bíblia debaixo do braço, começa a se vestir igual crente, aprende a cantar igual crente, mas quando vai olhar suas vidas de fato, ela não tem uma conversão genuína, ela não tem uma mente transformada e principalmente ela não tem a paixão, o amor por Deus, por sua obra e pela sua igreja. Então essa aqui é a nossa ideia, de a gente tentar resgatar essa paixão, resgatar esse primeiro amor, resgatar a alegria de pertencer ao povo de Deus, de pertencer à comunidade de fé, a alegria de poder estar envolvido e engajado numa missão. E aí, para nós iniciarmos essa reflexão, nada mais propício do que a gente pensar a partir da igreja de Éfeso, esta igreja a qual o Senhor Jesus endereça uma carta, pede para João, o apóstolo, escrever uma carta a essa igreja e relata a essa igreja o sentimento que ele tem a respeito desta igreja. A igreja de Éfeso ela se situava numa cidade que era uma das maiores, mais ricas e mais importantes da Ásia Menor. Para todos os que desejavam viajar para algum lugar, principalmente ali pela Ásia, sempre visava Éfeso como um dos lugares para se visitar. Éfeso era dentro daquela região como se fosse uma espécie de capital de São Paulo. Se pensar nos Estados Unidos é como se fosse uma espécie de Nova York. É uma cidade rica, é uma cidade pujante, cheia de vida, onde muitas coisas acontecem e assim as pessoas querem conhecê-la de alguma forma, poder visitá-la de alguma forma. Alguns escritores romanos chegavam a chamar a cidade de Éfeso de a luz da Ásia, por ser uma das cidades mais animadas que tinha naquele tempo. Mais tarde, Éfeso acaba também sendo, por ser parte do Império Romano, acaba também sendo uma das cidades que começa a perseguição aos cristãos. Eles capturavam os cristãos, mandavam levar para Roma para que eles fossem lançados aos leões ali nas suas arenas. E aí de cidade de luz da Ásia, Éfeso começou também a ser chamada pelos cristãos de a porta dos mártires, porque era lá que começavam as perseguições e levavam os cristãos à morte. Então essa história de uma cidade que é luz, mas se torna também uma cidade perseguidora, ela acaba entrando na igreja, influenciando a igreja e trazendo para a igreja alguns prejuízos. Paulo, quando foi evangelizar essa cidade no ano 52, ele viu ali muita oportunidade para o evangelho. Tanto que foi uma das cidades onde ele mais ficou, ele chegou a ficar 3 anos nessa cidade. É interessante o registro que Paulo faz, Lucas faz de Paulo nessa cidade, lá em Atos capítulo 20. Paulo já está querendo se despedir da cidade, ele quer fazer missões em outros lugares, aí ele chama os presbíteros, chama a liderança e ele começa a dar alertas para aquela igreja. Ele fala do amor daquela igreja, mas fala dos perigos que aquela igreja pode vir a enfrentar. E entre esses perigos, ele usa uma expressão, cuidado com os lobos devoradores que vão entrar no meio de vocês, querendo devorar as ovelhas. E de fato isso foi acontecendo ao longo do tempo.
A cidade de Éfeso, ela era uma cidade desafiadora e a igreja de Éfeso tinha que atender esses desafios. Ela estava crescendo, se tornava uma igreja forte e era uma igreja muito voltada para a questão doutrinária. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade que, apesar de pertencer ao Império Romano, mas ela tinha uma forte tradição grega e filosófica. E os filósofos estavam se convertendo a Jesus Cristo. E uma coisa que filósofo gosta muito é de intelectualizar as coisas, né? Gosta muito de ordenar sistematicamente as coisas. Então eles começaram a ser uma igreja forte doutrinariamente. Tanto que quando Paulo vai escrever aos Efésios, né, na sua carta aos Efésios, você percebe ali uma carta altamente teológica, porque ele sabia que aquela igreja tinha capacidade de entender aquela carta. Então, os primeiros 3 capítulos da Epístola de Éfeso são 3 capítulos altamente teológicos, de teologia profunda mesmo, onde fala da vontade de Deus antes da fundação do mundo, de nos eleger em Cristo Jesus, fala dos mistérios de Deus, fala de tanta coisa. Aí do capítulo 4 em diante ele vai para uma parte mais prática, pedindo que as pessoas andassem da forma digna que deveriam andar. Então ela era forte doutrinariamente. E por ser uma igreja forte doutrinariamente, Jesus vê isso na igreja e elogia a igreja por essa questão. Jesus apresenta para esta igreja um certo apreço por conta da sua efervescência teológica. E aí se você perguntar por que Jesus sabia, porque Jesus, como o texto diz, ele anda no meio dos 7 candeeiros. A palavra candeeiro, usada por João no Apocalipse, é uma metáfora para a igreja. São 7 igrejas que vão receber as cartas. Então são 7 candeeiros, 7 lugares onde Jesus está presente, marcando presença, manifestando o seu amor, sua graça, manifestando a sua vontade. E esta igreja pode assim experimentar essa presença do Senhor Jesus Cristo. Todas as igrejas podem experimentar a igreja do Senhor, porque o número 7 aqui é simbólico. A gente sabe que na Bíblia, quando fala de 7, é uma referência a Deus, é uma referência a coisas completas, as coisas plenas. Então, as 7 vai ser ali uma metáfora para todas as igrejas que pertencem ao Senhor. Todas as igrejas são um candeeiro de Deus. E Ele passeia no meio de todas as igrejas. E aí o que esse texto nos revela, de Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, é que Jesus, ao passear no meio da igreja, Ele analisa a igreja. Ele observa como essa igreja se encontra. Por isso que diz o seguinte, Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Você já está analisando. Ele analisa a igreja como um todo, analisa a liderança da igreja, analisa os membros da igreja e tira as suas próprias conclusões. E uma das coisas que a gente pode ter total certeza é de que o Senhor ele faz conclusões acertadas. O Senhor Jesus ele é um excelente intérprete. Não existe confusão para Jesus, porque Ele é aquele que esquadrinha as mentes e os corações. Lá em Hebreus 4:12 fala que Ele, Jesus, como uma espada, penetra a ponto de dividir almas, espíritos, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então Ele faz uma excelente interpretação de cada um de nós. Ele faz uma excelente análise. Ele é o maior psicanalista de todos os tempos. Não adianta a gente tentar enganar o Senhor, não adianta a gente tentar fantasiar diante do Senhor. A gente pode se enganar, mas a gente não engana o Senhor. E essa é uma coisa que nós temos que estar atentos sempre, porque aquele que passeia entre nós, aquele que manifesta a sua presença entre nós, ele pode manifestar essa presença em graça, mas também ele é aquele que nos analisa quando está no meio de nós. É aquele que observa todas as coisas. Tem textos bíblicos que diz que ele tem olhos como de fogo. E a ideia do fogo ali é de provar, porque o fogo na Bíblia sempre tem a intenção de provar, né? Como o fogo prova o ouro e prova a prata. Então ele olha no sentido de provar e para ver de fato quem nós somos. Paulo usa uma metáfora interessante a respeito das nossas obras. Ele diz assim que as nossas obras serão testadas pelo fogo. Ele diz assim, se as nossas obras forem como de ouro, de prata e de bronze,
O ouro provará se são de fato dessa forma, e o ouro purificará essas obras. Mas, por outro lado, se as obras forem de madeira, de feno e palha, o que o fogo faz? Consome, destrói. Então, o Senhor que passeia no meio dos 7 candeeiros, analisando a sua igreja, Ele é aquele que Ele prova cada um de nós. E Ele pode, nessa provação com olhos de fogo, ver se as nossas obras permanecem, se elas são perenes ou se elas são fracas, frágeis e podem ser destruídas por isso. Então existe aqui uma certa questão agridoce de Jesus no meio da igreja. Tem um lado abençoador, que é Ele estar no meio de nós. A gente pode gozar da sua presença, a gente pode gozar da sua graça, a gente pode pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, encontrar perdão nele, encontrar consolo nele, encontrar força nele, encontrar nele o sim para os nossos pedidos, para as nossas orações. A gente pode encontrar a cura quando a gente busca, a gente pode encontrar muita coisa boa em Jesus Cristo. Mas nunca esqueçamos de que também Ele está nos examinando, também olhando no fundo da nossa alma, e Ele enxerga tudo lá no fundo da nossa alma. Então Jesus faz um elogio a essa igreja por andar no meio dela, e Ele detecta que essa igreja é uma igreja que realmente ela valoriza a doutrina. Então, nos versículos 3 diz o seguinte, ali, até no 2 já começa, né? Conheço tuas obras, tanto teu labor quanto tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentiroso. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então ele fala de que essa igreja ela é fervorosa, é uma igreja que tem uma doutrina fiel, eles preservam essa boa doutrina, eles rejeitam os falsos mestres que Paulo já tinha alertado. Naquele período o João escreve o Apocalipse, existia uma corrente muito forte dentro das igrejas que era o gnosticismo. O gnosticismo levava a fé cristã para um lado mais místico, esotérico das coisas. E essas coisas meio esotéricas iam contra aquilo que a sã doutrina ensinava. Por exemplo, o gnosticismo tem como prática a ideia de que toda a matéria é mal, o corpo da gente é mal. Então, se a matéria é má, Jesus não poderia ter vindo numa matéria má. Então, Jesus ele tinha uma aparência de corpo físico, mas ele era um espectro somente, né? E aí, por isso que João vai escrever nas suas epístolas que as nossas mãos apalparam o verbo da vida. O João vai escrever no seu evangelho, ele se encarnou, tomou a forma humana e esteve entre nós, para dar ênfase de que, de fato, Jesus ele não veio só em aparência humana, mas ele, de fato, era um ser humano. E essa igreja de Éfeso era uma igreja que combatia todas essas falsas doutrinas. Eles eram bons doutrinariamente falando. Era uma igreja também muito envolvida com a obra do Senhor. O versículo 2 fala isso, né, de que eles estavam sempre perseverantes, ele estava sempre em labor, o texto fala, né? Tanto o teu labor quanto a tua perseverança. O labor no sentido de obras. Era uma igreja que trabalhava. Então era uma igreja que era boa doutrinariamente, uma igreja que estava bem engajada na obra. Só que aí tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, é que às vezes o nosso fervor é doutrinário e o nosso trabalho nem sempre pode estar sendo de fato para o Senhor. Pode ser uma mera questão de orgulho institucional. Vou tentar explicar isso. Por exemplo, tem igrejas que elas primam mais pela doutrina do que por Deus. Vocês sabiam disso? Que você pode ser um excelente crente que segue doutrina, mas não seguir a Deus. Isso parece uma contradição, né? Mas não é. Olhe para Jesus. Quantas vezes Jesus não escandalizou os judeus? Porque os fariseus estavam mais preocupados com o quê? Com doutrina, do que com graça, com a misericórdia, com a bondade e com o verdadeiro amor ao Senhor.
Então, às vezes, a gente valorizar muito a doutrina, e doutrina é importante, a doutrina nos ajuda a entender as coisas de Deus, nos ajuda a entender as Sagradas Escrituras, mas quando a gente bota a doutrina como algo muito grande, a gente bota no pedestal da coisa, a gente se esquece de Deus, aí mata pela doutrina, briga pela doutrina, divide a igreja pela doutrina, ofende irmãos pela doutrina, e todas essas coisas é reprovada pelo Senhor. Dividir a igreja por doutrina, Deus reprova. Não é a sétima coisa que a alma de Deus abomina, que está escrito lá em Provérbios? Tem 6 coisas que o Senhor se aborrece, e a sétima sua alma abomina. E a sétima é justamente isso, a divisão entre irmãos. Porque a alegria do Senhor é quão bom que os irmãos vivam em união. Então, doutrina não deve dividir irmãos. Doutrina não deve ser motivo de intolerância religiosa, onde leva à morte. Cristãos mataram cristãos na época das Inquisições. E com certeza isso não são coisas que alegram o Senhor. Também a gente às vezes se envolve muito na obra, está bem engajado na obra, mas às vezes a gente está engajado na obra e não está de fato a serviço de Deus. Porque quando a igreja ela luta pela sua própria sobrevivência, está mais preocupada consigo do que com Deus às vezes. Vocês sabiam disso? Por exemplo, tem igrejas que estão muito preocupadas em seu crescimento e sua expansão. Até abre franquias, né? Começa em Belo Horizonte, aí vai para Niterói, vai para Orlando, depois abre uma igreja no Megaverso, vai abrindo franquias no mundo real e no mundo virtual, para expandir a franquia. E quanto mais expande, mais pessoas, mais dinheiro. A igreja está servindo a Deus ou está servindo a si mesma? Essa igreja de Éfeso era uma igreja boa doutrinariamente, mas era bastante engajada, mas parece que ela não estava servindo mais ao Senhor, estava servindo a ela mesma. É como um clube, ele se expande para o clube aumentar somente, para gerar orgulho institucional, né? A IPI, inclusive, é uma dessas igrejas que ela tem refletido bastante sobre isso, sobre o nosso orgulho institucional. Nós, como IPI, pastores principalmente, teólogos da nossa igreja, somos muito orgulhosos. Isso já foi reconhecido, a gente já foi debatido sobre isso, a gente está tentando mudar essa realidade. Mas nós somos muito orgulhosos institucionalmente. Até pouco tempo a gente se achava a melhor das igrejas de todo o Brasil, porque a gente tem a melhor doutrina. Né? Nós temos o maior número de doutores por metro quadrado. Né? Os maiores intelectuais estão na nossa igreja. E, de fato, o próprio MEC reconhece que um dos maiores teólogos do Brasil é presbiteriano independente. Só que não adianta nada dessas coisas. E a prova está aí. A IPI, apesar de ser uma das igrejas centenárias que temos, ela está diminuindo o número de membros. Já fomos grandes, né, no passado, agora não. Nós somos irrisória perto de muitas igrejas aí. Mas que o nosso crescimento não seja um crescimento só para ter orgulho de que nós somos grandes. Não, que nosso crescimento seja porque a gente ama almas e queremos alcançar vidas para Jesus Cristo. Não é? Porque é isso que interessa. A igreja de Jesus só está interessada em almas. A igreja de Jesus não está interessada em patrimônio. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, não está preocupada e interessada em ter muito dinheiro, em ter escolas, em ter editoras, em ter canal de televisão. Ela está preocupada em almas, em vidas, e abençoar essas vidas. Fazer com que essas vidas sejam discípulas de Cristo Jesus. O principal desafio da igreja do Senhor é transformar pessoas em discípulos de Jesus. Se a gente não é discípulo de Jesus como membro da igreja, então a gente é um clube. E como clube o Senhor não abençoa, Ele abençoa a sua igreja. É contra a igreja que as portas do inferno não prevalecerão.
Contra os clubes, sim. Contra as empresas, sim. Empresas abrem hoje, faturam, amanhã pode quebrar e fechar. Deus não está comprometido com a empresa, ainda que seja religiosa. Deus está preocupado. Olha só a igreja de Éfeso, na igreja que nós estamos estudando, aliás, todas as 7 igrejas que foi endereçada carta aqui no Apocalipse, todas as 7 igrejas pereceram. Nenhuma delas sobreviveu. Todas elas, no século 3 da era cristã, deixou de existir. Essa carta que João está escrevendo aqui é no final do século I. No final do século III já não tem mais nenhuma igreja nessas cidades. Aí você vai dizer, mas então a porta do inferno prevaleceram? Não. A porta do inferno não prevalece sobre a igreja do Senhor. A porta do inferno prevalece sobre aquilo que não é projeto de Deus. Entenderam? Pode não prevalecer, mas o que é projeto de Deus, o Senhor mesmo abençoa para que ela vá adiante. E então Jesus, depois de elogiar a igreja, por ela ser uma igreja doutrinária, por ela ser uma igreja engajada na obra, aí Jesus agora vai repreender a igreja, porque apesar da doutrina e apesar do engajamento, ela tinha perdido o que é principal. Versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de convertidos de Éfeso tinha experimentado o amor nos primeiros anos de sua existência cristã. Mas a luta contra os falsos mestres e o enrijecimento, doutrinário fez com que ela também esfriasse no amor. Quanto mais duro doutrinariamente, menos amorosos nós somos. Quanto mais engajados a gente estiver numa obra para que a coisa dê certo e isso faça que a gente se orgulhe da instituição, menos amor a gente aplica às vezes. E aí a gente perde aquilo que é a principal característica de ser igreja do Senhor, porque a principal característica de ser igreja do Senhor é amar. Jesus diz que a gente é conhecido como discípulos dele quando a gente ama uns aos outros. A característica do reino de Jesus Cristo é o amor. O principal mandamento dessa nova aliança que Jesus estabelece é o amor. Quando perde o amor, pode ter todo o resto, mas não está bem com o Senhor, não está agradando o Senhor. Uma igreja que agrada o Senhor é uma igreja que anda em amor. Porque o amor produz justiça, o amor produz paz, o amor consola, o amor conforta pessoas, o amor faz com que a gente haja com generosidade, com solidariedade, com bondade uns para com os outros. É o amor que faz a igreja ser relevante na comunidade. É o amor que torna a adoração comunitária algo lindo e belo. Não é? É o amor que faz com que a gente pregue a palavra fervorosamente, não para expelir doutrina, mas para fazer com que essa palavra transforme vidas. Então, quando perde o amor, de fato, todo o resto se torna inútil. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que haja profecia, ainda que haja línguas, ainda que haja um monte de coisa, sem amor, nada serei. Então a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, então ela perdeu tudo. Ela era boa doutrinariamente, ela era boa e fervorosa na obra. Mas sabe o que o Senhor diz a respeito dessa igreja quando ela perde amor? Caístes. Por isso que ele diz, lembra-te, no versículo 5, lembra depois de onde caístes. Se a igreja perdeu amor, a igreja caiu. É uma igreja prostrada, é uma igreja que faliu na sua missão, ainda que guarde a doutrina, ainda que tenha fervor na obra, mas ela caiu. Caiu principalmente no conceito de Deus. Caiu no conceito de Deus. Às vezes as pessoas, o mundo pode até gostar daquela igreja por alguma coisa,
Mas Deus já não tem mais afeição por aquela igreja, porque ela já caiu no conceito dele, quando perde o amor. Tem igrejas que a cidade gosta, né? Porque é uma igreja que faz grandes eventos, não sei o quê, tanta coisa, pregadores coach, né? Mas quando falta o amor, ela caiu nos conceitos do Senhor. A reverenda Ana Isaura, que vocês conhecem, que eu já trouxe ela aqui, ela disse uma vez que ela foi visitar uma grande igreja em São Paulo, uma dessas visitas que ela fez a São Paulo, e era uma igreja muito famosa por conta do pastor que está lá. É um pastor famoso, muito chamado para falar nas TVs, nos jornais e tudo. Aí ela disse que queria conhecer essa igreja, ela amou a pregação, amou o louvor, amou tudo lá. Tudo muito, muito bonito, muito belo, a mensagem de fato é um grande pregador mesmo. Aí ela terminou o culto, ela foi para fora da igreja, né, esperar um Uber. Aí de repente ela começou a puxar conversa com a mulher que estava ali. Aí a mulher começou a chorar, começou a falar de algumas coisas, aí a Ana Isaura orou por ela, né? Aí quando terminou tudo, a mulher disse assim: obrigado por você conversar comigo, é a primeira vez que alguém nessa igreja conversa comigo. Aí a Ana Isaura ficou até bem constrangida, dizendo: não, mas eu não sou dessa igreja. Era uma igreja de 4.000 membros por culto. 4.000 membros por culto. E a primeira vez que aquela mulher, membro da igreja, tinha conversado com alguém, foi com alguém fora da igreja. Cadê o amor? Né? Eu, particularmente, não sou muito fã de igrejas grandes. Para mim, igrejas acima de 200 membros já tem que se multiplicar, sabe? Tira uma parte dos membros, manda para outro lugar, para abrir igreja em outro lugar. Porque quando a igreja cresce muito o número de membros, ninguém mais conhece ninguém. Ninguém mais se relaciona com ninguém. Nem pastor sabe o nome de todo mundo direito. Eu duvido que o pastor presidente dessa igreja lá, de São Paulo, conheça todos os membros por nome. Duvido. Talvez nem de rosto. Porque não dá, no meio daquela multidão, conhecer todo mundo, né? Ele com certeza não pode receber no gabinete 4.000 pessoas. Muitas pessoas não são nem pastoreadas. Igreja é muito grande. Então, eu não sou muito fã de igrejas muito grandes, não. Mas esse sou eu, né? Tem gente que gosta, tem gente que, inclusive, gosta de ir para essas igrejas porque elas no meio da multidão, ninguém pode chamar a atenção dela, né? Ela pode só entrar e sair sem muitos compromissos nem nada, né? Então, essa igreja é reprovada por Jesus por ela ter perdido o primeiro amor. E aí Jesus recomenda a ela que ela se lembre de onde caiu. E a palavra que Jesus tem para essa igreja é o seguinte: arrependimento. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Essa é a recomendação que Jesus dá. Por Jesus amar a igreja, mas a igreja deixar de amar, a recomendação que Jesus tem para essa igreja é só uma: lembra de onde caíste e volta às primeiras obras. E o que ele está querendo colocar é volta ao amor. Volta ao primeiro amor. Volta à paixão por Deus. Aquela paixão que fazia você orar. Aquela paixão que fazia você ler a Bíblia todo dia. De aprender mais das Sagradas Escrituras. De participar de escola dominical para aprender. De participar de culto para adorar ao Senhor. Aquela paixão que fazia com que você quisesse evangelizar, queria a salvação de todos os seus familiares e amigos. Novo convertido é assim, né? Novo convertido quer levar todos os membros da sua casa para a igreja, quer evangelizar para os colegas de trabalho, quer evangelizar os vizinhos. Eu tinha um amigo que ele dizia: rapaz, a minha paixão por almas é tão grande que até quando o cachorro está no meio da rua eu quero ver se eu evangelizo ele. Porque a paixão por vidas é uma característica do primeiro amor. Querer ser bênção para as pessoas. E é isso que Jesus está convocando essa igreja: volta para essa prática. Porque se não voltares para essa prática, o que Jesus diz ainda no versículo 5 é o seguinte: se não, venha a ti, moverei o teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. E a palavra arrependimento aqui é o retorno, é voltar a fazer aquilo que deveria fazer. Né? Porque senão, moverei. E de fato, como eu já falei, foi movido. A igreja não voltou à prática do primeiro amor.
E no final do terceiro século, essa igreja deixou de existir. Alguns séculos depois, o islamismo tomou conta de toda aquela região e até hoje o islamismo impera naquele lugar. Por mais de 1.300 anos, a religião predominante ali é o islamismo. E só o que sobrou das igrejas cristãs antigas naquele lugar são ruínas. E até hoje está lá, as ruínas para visitar, para lembrar de um tempo em que a igreja amava ao Senhor. E aí essa é a nossa recomendação para cada um de nós. E a recomendação de Jesus é bem clara, para a gente se lembrar de como é que era a nossa vida antes. Esse é o tipo de saudosismo que vale a pena a gente parar, né, e refletir. Aquele saudosismo de como é que nós éramos antes, quando éramos mais jovens, de a gente às vezes ficar na igreja até altas horas em oração, de reunir jovens, fazer vigílias, cantatas, sabe aquele monte de coisa que vocês faziam no passado? Voltar àquela paixão, voltar àquela obra. A vida mudou, a rotina mudou, os compromissos mudaram, mas nada disso tem que anular o amor por Jesus Cristo, por sua obra, pela missão e pela nossa própria vida espiritual, porque a característica de perder o primeiro amor é a característica de você deixar de ser um crente fervoroso para se tornar um crente frio, apático. E a apatia, na época da espiritualidade antiga, era chamado de pecado, a apatia. Tem um termo técnico que eles usaram que era assídia. A assídia era um pecado. É quando você não tem paixão nenhuma pelo Senhor, pela sua obra, pela sua vida espiritual e vive de forma totalmente alienada do Senhor. E que não sejamos assim, que nós possamos recobrar e aproveitar essa chance que o Senhor dá para cada um de nós de recomeço. E aí ele fala, né, que aqueles que isso fizerem, com certeza serão abençoados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei de alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então vale a pena a gente perseverar no primeiro amor, voltar ao primeiro amor, praticar o primeiro amor, e isso a gente começa fazendo isso quando a gente se dedica mais em oração, mais à palavra e ao serviço do Senhor. Façamos isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, pedimos a Deus que o Senhor derrame em nosso ser interior aquele espírito cheio de amor, amor pela obra, amor por Deus, amor pelo próximo, para que inundados desse amor a gente volte às primeiras obras, como Jesus recomenda a essa igreja de Éfeso. Que a gente não cometa, Senhor, as mesmas falhas da igreja de Éfeso, que a gente não vá pelo mesmo caminho, a ponto, Senhor, de ser removida do lugar, como aquela igreja foi no passado. E assim nós possamos, Senhor, de fato, ser uma igreja, Senhor, viva, animada, apaixonada, Senhor, cheia, Senhor, do fogo espiritual, para animados fazer a Tua missão, Senhor, e poder nós mesmos, cada um, experimentar essa paixão que traz alegria, que traz empolgação, que traz entusiasmo, Senhor. Faz isso em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que essa igreja seja cada vez mais viva. Assim te peço e te glorifico. Amém. Amém.